Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos começar a implementar o padrão DTO no nosso projeto. DTO, pessoal, significa Data Transfer Object, que para uma tradução direta significa objeto de transferência de dados. O objeto de transferência de dados ele é um padrão de projeto de software usado para transferir dados entre sistemas de um software. Então, os DTOs eles são frequentemente usados em conjunção com objetos de acesso a dados para obter dados de um banco de dados. Então, pessoal, vou mostrar de uma forma um pouco mais clara para vocês. Eu vou abrir uma guia do meu navegador aqui, vou digitar aqui um site qualquer, Magalu, sem propaganda, só para dar um exemplo mais claro para vocês. Olha, eu vou acessar aqui o site do Magazine Luiza e aqui, ó, como vocês podem ver, eles têm diversos departamentos. Vamos supor que quando você clicasse aqui para verificar todos os departamentos, ele trouxesse já de uma vez para você todos os itens de cada departamento. Nós sabemos que cada departamento aqui no site deles tem milhares e milhares de produtos. Então, o sistema ficaria extremamente lento, travaria tudo, ficaria inviável acessar o site deles. Então, vamos supor que você acessou o site do Magalu só para comprar uma televisão. Vou clicar aqui, então, no departamento de televisão. Então, quando eu clicar aqui, se ele trouxesse todas as televisões que tem na base de dados deles de uma vez, o sistema travaria, seria um desperdício com capacidade de processamento, com recursos de processamento. O cliente iria ficar insatisfeito, não iria acessar o site deles. Então, aqui, ó, nós temos aqui, como vocês podem ver, diversos televisores aqui, tá vendo? E se você vir aqui embaixo, como vocês podem ver aqui também, tem 34 paginações, ou seja, são 34 páginas com essa quantidade de televisores. Então, não seria interessante, ao clicar no departamento de televisores, ele trazer tudo, os televisores da base de dados para mostrar para a gente. Então, a gente consegue omitir algumas informações utilizando o padrão DTO. Como, por exemplo, eu quero que ele traga o departamento, mas não traga nenhuma televisão daquele departamento. Só quando ele clicar lá que eu quero que ele traga uma quantidade, a gente vai utilizar a paginação para isso. Então, se você clicar aqui, ó, na paginação 2, você vai ver que a URL aqui em cima, ela vai mudar e vai aparecer aqui page igual a 2. Então, ele vai lá no banco de dados e busca mais uma quantidade de televisões com a paginação 2. Assim, o sistema deles continua rápido, eles trazem só as informações que são relevantes e você vai continuar no site. Vai ser um site que vai te trazer aí, uma qualidade de navegação boa e que vai trazer aí uma experiência agradável. Então, assim você consegue omitir algumas informações. Dando um exemplo mais claro aqui ainda, que nós vamos utilizar no nosso sistema, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no nosso sistema e aqui, ó, nós temos as nossas classes de domínio. Nas nossas classes de domínio, nós temos aqui o técnico. Então, vamos supor que o técnico tivesse aqui atributos usuário, login e senha. Quando você dá um get lá no técnico, nós implementamos então lá no nosso resource o find by ID. Quando a gente dá um get aqui no nosso técnico, ele traz para a gente todas as informações do técnico. E se ele tivesse usuário e senha, ele iria também trazer o usuário e senha. E isso não é interessante para a gente. Então a gente consegue omitir essas informações utilizando o padrão DTO. E vocês vão aprender na prática aqui agora como funciona. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito no pacote principal. Vou criar uma nova classe que eu vou chamar de técnico DTO. Essa classe ela vai ficar dentro do subpacote DTOs. Beleza? Vamos clicar em Finish aqui então. E aqui ele vai ter os mesmos atributos que o técnico tem. Certo? Então ele vai ter todos aqueles atributos que o técnico que estende pessoa tem, né? Então se você acessar aqui a classe pessoa, você vai ver que ele tem esses atributos aqui, ID, nome, CPF e telefone. Só que, se ele tivesse usuário e senha, o nosso técnico DTO, nós não precisaríamos colocar usuário e senha para ele, se a gente não quisesse. Se a gente quisesse omitir essa informação na resposta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses atributos aqui, a gente não precisa das anotações. E vou colocar aqui na nossa classe técnico DTO. Vou tirar essa anotação aqui. Na verdade, a anotação CPF eu vou deixar,
beleza? Aqui no nosso DTO. E a gente vai criar aqui um construtor, o construtor da superclasse, que é aquele construtor sem os parâmetros, né? Então vamos selecionar aqui o construtor da superclasse e o construtor com os parâmetros. Então vamos selecionar aqui e vamos gerar. Ele vai gerar aqui, só que aqui eu não vou receber esses parâmetros, eu vou receber um técnico. Eu vou colocar aqui então técnico, que eu vou chamar de obj. E aqui nós vamos fazer assim, ó, this.id vai receber o obj.getID, beleza? Ponto e vírgula aqui. This.nome vai receber o obj.getNome. Maravilha. CPF é a mesma coisa. Então vamos colocar aqui getCPF e o telefone. Então, obj.getTelefone. Vamos gerar os métodos assessores e modificadores dele aqui também. Select all. E vamos implementar o serializable. Então a gente vem aqui em pessoa, a gente pode... Pessoa não, em técnico, né? A gente pode... Nós não implementamos o serializable aqui na nossa classe. Então vamos implementar. Ah, sim, aqui na classe técnico nós temos o implement serializable já com o padrão aqui, o serial version, né? Vamos adicionar aqui então para o técnico DTO. Então vamos copiar essa linha aqui, colar aqui. E no pessoa também, a gente esqueceu aqui de colocar em pessoa. Vamos salvar aqui. Vamos vir aqui então no nosso técnico DTO e salvar. Beleza, agora a gente já tem um técnico DTO. Vamos dar uma organizada aqui no código, vamos salvar aqui. Aí, ó, lá no nosso técnico resource, a gente está retornando a nossa entidade. E isso não é interessante, é uma falha de segurança quando você retorna a entidade para o usuário. Porque ele pode manipular aquela entidade ali e isso gera uma brecha de segurança no seu sistema. Então a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de nós retornarmos aqui um técnico, nós vamos retornar um técnico DTO. Beleza? Vamos trazer o import, já trouxe o import para a gente. Agora nós vamos fazer o seguinte, ele está reclamando aqui, ó, porque nós estamos falando que nós vamos retornar um response entity de técnico DTO. Só que o obj aqui, ó, ele é um tipo técnico, ele não é um técnico DTO, por isso que ele está reclamando. Então a gente vai fazer essa conversão. Eu vou instanciar aqui um técnico DTO, que eu vou chamar de obj DTO. Ele vai receber um new técnico DTO. Aquele construtor que nós utilizamos lá, que a gente passa um técnico para ele e ele faz a conversão das informações e a gente vai ter então um técnico DTO. Então eu vou passar aqui o obj. Beleza, ele vai pegar o obj aqui então. Ele vai instanciar um novo técnico DTO, passando o objeto que nós buscamos lá na nossa base de dados, né? Então aqui, ó, técnico DTO, ele recebe um técnico, faz a conversão das informações. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos retornar então o obj DTO. Aí a gente vai dar um Ctrl S aqui e ele para de reclamar. Como vocês podem ver aqui, ó, se você der um send novamente naquele mesmo endpoint, que é a busca pelo ID, ele vai trazer as mesmas informações. Só que caso eu não quisesse que ele trouxesse aqui o CPF desse técnico, eu poderia vir aqui no técnico DTO e tirar aqui o CPF. Eu vou comentar aqui só, vou comentar aqui também. Ele vai reclamar lá por conta dos métodos assessores e modificadores. Então esses dois carinhas aqui eu também vou comentar. Beleza? Vamos dar um Ctrl S aqui. E agora quando eu fizer a requisição lá, que eu der um send, ele traz para mim o técnico, só que ele vai trazer o técnico sem o CPF, tá vendo? Então a gente consegue manipular essas informações que são retornadas para a aplicação que está consumindo a nossa API. E isso é um padrão utilizado aí pela comunidade, que é um padrão muito bem visto também, certo? Você provavelmente, quando você for aplicar para as vagas de mercado, muito provavelmente em grandes empresas eles utilizam esse padrão. Eu, pessoalmente, no sistema que eu estou trabalhando hoje, que é um sistema bancário, nós utilizamos muito o padrão DTO. Então eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z aqui, vamos salvar. Então pessoal, aqui nós não temos informações que nós queremos omitir. Muitos vão questionar, então não tem necessidade de utilizar o padrão DTO. Nesse caso aqui realmente não existe a necessidade, só que eu estou utilizando por questão de boas práticas e para passar o conhecimento para vocês, certo? Então aqui nós voltamos o padrão normal. Bom pessoal, aqui no técnico resource nós podemos também, como vocês podem ver, nós instanciamos um técnico que fez a chamada lá do service
.findById, depois instanciamos um técnico DTO, fizemos a conversão, nós podemos fazer simplesmente assim também. Ó. Vou dar um Ctrl C aqui, eu não vou passar o objeto aqui, eu vou passar direto a chamada, então a gente pode omitir essa linha aqui, ó, tá vendo? A gente já está instanciando um novo técnico DTO, fazendo a chamada lá para o nosso service .findById, passando o ID que nós recebemos como parâmetro. Então aqui a gente já consegue deixar o método mais magrinho, certo? Voltando aqui então, se eu fizer a requisição, ele vai trazer o mesmo resultado para a gente, tá vendo? Só que aqui, ó, se eu passar, por exemplo, o ID 2, que é um ID de um técnico que não existe na nossa base de dados, se eu der um send aqui, ele vai retornar uma exceção para a gente, ó, um null pointer exception, porque não existe aquele técnico, ele tentou fazer a conversão aqui para o padrão DTO daquele técnico, só que ele não existe, então ele dá um null pointer exception, certo? Ele dá uma exceção de ponteiro nulo. Aí a gente vai tratar essa questão de objeto não encontrado na nossa base de dados na próxima aula, tá bem? Então a gente vai começar a tratar as exceções de forma personalizada. Beleza, pessoal? Então para esta aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais!